Olá! Nesse vídeo falaremos sobre a catástrofe ambiental ocorrida em 1967, o deslizamento da Serra das Araras. Estima-se 1.700 mortes e é reconhecido pela ONU como um dos 10 maiores acidentes por deslizamento dos últimos 111 anos. Dilúvio trágico. Imagem distante da destruição material. Desapareceu o leito de rodovia de primeira classe. É 11h30 da noite que começou a cair aquela chuvareira, aquela aguaceira. Parecia que uma pessoa com uma bacia desse tamanho aqui despejando. A tragédia da Serra das Araras aconteceu em Piraí, na região serrana do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 23 de janeiro de 1967. O professor da Unicamp de Engenharia Civil, Crésio de Franco Peixoto, que estudou o acidente, disse: "O evento foi uma catástrofe inimaginável, e essa chuva acontece a cada 350 anos. Nesse dia, a chuva intensa causou um deslizamento na encosta da Serra das Araras, com um diâmetro de 30 quilômetros. Rios de lama desceram a serra levando abaixo ônibus, caminhões e carros. Uma ponte foi levada por essa avalanche. A maioria dos veículos jamais foram encontrados. A rodovia Dutra ficou fechada por mais de 3 meses nos dois sentidos. A rodovia Presidente Dutra desapareceu quase completamente, numa extensão de 5 quilômetros. Enormes crateras se abriram no leito da rodovia, mostrando a violência do dilúvio. O acidente aconteceu na época de ditadura militar, um ano antes do AI-5 ser implantado. Isso fez com que, na época, o caso tenha sido escondido, tanto pelo governo, tanto pela mídia. E até hoje, mesmo com as suas 1.700 mortes estimadas, quase não se fala sobre isso e não se tem informações claras sobre isso. Apenas 300 corpos foram achados. Foram famílias inteiras perdidas, deixando uma grande ferida de perca material e humana. As marcas ficaram aí. Como as águas da chuva foram capazes de causar tamanho estrago? Bom, a região serrana do Rio de Janeiro tem um longo histórico de precipitação no verão, por estar numa localização tropical e ficar próxima do mar, o que aumenta a sua evaporação, condensação e precipitação. Estima-se que na época o volume de chuvas chegou a 275 milímetros em apenas 3 horas, sendo que em comparação às chuvas que causaram deslizamentos de terra em 2011, que foi uma outra catástrofe, só que mais recente, e coincidentemente também no mês de janeiro e na mesma região, foram 140 milímetros em 24 horas. A média para o mês de janeiro, para o estado do Rio, é um total de 149 milímetros de precipitação. É claro que não foram apenas esses fenômenos que são mais constantes que fizeram esse evento ser tão notório, mas sim uma frente fria vindo do litoral, onde se localiza a próxima Serra das Araras, o litoral sudeste. Lembrando que frente fria é o encontro de duas massas com características termodinâmicas opostas. Nesse caso, a massa de ar frio, que é mais condensada, avança sobre a massa de ar quente. Essa, sendo mais leve, ela acaba ascendendo dessa forma. Ela se condensa e vira uma nuvem cumulonimbus, que causa esse grande volume de chuva, essa tromba d'água em pouco tempo. O que ocorreu foi o encontro da massa tropical continental, que vem do Baixo Chaco, que é uma região que fica entre a Argentina, o Paraguai e a Bolívia, adentrou o país até a região sudeste durante o verão no hemisfério sul. E a massa tropical marítima, que se encontra no litoral sul e pode chegar até o litoral do Rio de Janeiro nessa mesma época. As suas características opostas, a tropical continental quente e a tropical marítima fria, resultaram nessa chuva volumosa que causou grandes estragos. Olha, existe uma hipótese que foi escrita por Edmund Niemeyer em 1989, no livro Climatologia do Brasil,
numa parte do livro que ele explica sobre a climatologia na região sudeste, do porquê essa frente fria, vinda da região litorânea em 1967, estava mais intensa. Ele explicou que ocorreu uma junção da massa polar marítima, que é próxima da Cordilheira dos Andes, com a massa tropical marítima, que fica no nosso Atlântico. Especificamente, na época de verão do hemisfério sul, a massa polar marítima ela pode transpor a Cordilheira dos Andes, né, que é uma barreira orográfica, por causa da mudança de pressão no continente. Ela saiu da região onde a Cordilheira dos Andes é um pouco menor, ela seguiu em direção a oeste, a de oeste, e acabou se constituindo como uma massa tropical marítima do Atlântico Sul, intensificando a frente fria na região litorânea sul e sudeste do país. Segundo Niemer, esse evento fez com que tivessem grandes aguaceiros em janeiro de 1967, entre os dias 18 e 31. Realmente, há relatos em jornais antigos que ocorreram enchentes, muitas perdas materiais nas cidades, assim também como esse grande deslizamento que foi trágico e fez com que ocorressem muitas mortes. É claro que a chuva torrencial, o declive acentuado e o clima úmido da região serrana faz com que ocorram naturalmente os deslizamentos. Porém, a ocupação humana, o desmatamento, em áreas de riscos, tem culpa pela tragédia. Bom, mas segundo o professor Luiz Vaz, geólogo da Unicamp, esses acidentes vão se repetir. Ele fala numa entrevista para o Estadão: o aparato estatal não dispõe de serviços geológicos, ou quando dispõe, as verbas são escassas, e tampouco existe uma legislação adequada. Bom, e ele termina a crítica dele falando que, como não existem serviços geológicos municipais ou estaduais capazes de estudar e avaliar os riscos geológicos, não há política pública a longo prazo, nem órgão responsável por essas prevenções. Logo, os acidentes por deslizamento e as mortes anuais vão continuar acontecendo. A falta de apoio governamental, o fenômeno climático inesperado e a precariedade no planejamento urbano foram apagados das mídias e memórias. Assim, sem apoio, ficaram as famílias das vítimas de 67. O senhor esqueceu os seus filhos? Não, não esqueci dele. Eu tenho saudade dos meus filhos até hoje. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE em 2010, 8,2 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco de deslizamento. Isso afeta principalmente o Sudeste, onde só esse ano morreram 90 pessoas.